Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Pergaminho da Fé, a história da Igreja. Estamos aqui numa jornada de conhecimento, nos aprofundando a estudar a história, mais do que da Igreja talvez, né? Parte da história da humanidade. Porque o que seria da humanidade sem a querida Santa Igreja? Não apenas a católica após Jesus, mas a Igreja de Jesus, a Igreja de Deus que já existia antes de Jesus. Né? Sempre comento e reforço isso. Igreja quer dizer comum unidade. Então, com Jesus Cristo, Pedro e todos ali os seus discípulos, há uma nova vida nessa igreja. Mas Deus já tinha criado o seu povo, a sua comum unidade, desde Adão e Eva, desde os primeiros séculos, desde os primeiros dias de toda a sua criação. Então, eu sou Maurício Queco, leigo católico, dedico parte da minha vida a estudar as coisas sagradas e iniciamos aqui a parte 7 dessa grande jornada de conhecimento. Vamos falar do período de exílios e repatriação. Então, estamos vindo aí, num passo a passo da linha do tempo, desde Adão e Eva, desde a criação, que vai até os dias atuais, até o século XXI, dia que nós vivemos hoje. Então aqui estamos na parte 7, e essa parte 7 vai contemplar um período da história bastante curto até. A gente está falando de um período aí de mais ou menos 250 anos da nossa história, que foi o período dos exílios e a repatriação. Período de exílios e repatriação. Lembra do vídeo anterior? Parte 6, estávamos falando dos reinos divididos, Israel e Judá. Falamos que esses reinos brigaram muito, se enfraqueceram demais e abriram a guarda para que assírios e babilônicos invadissem o povo de Deus, invadissem Israel e invadissem Judá. E com isso eles foram levados, deportados, né? Todas as invasões e os domínios que aconteciam naquele tempo não eram domínios apenas das terras ou das finanças. Eles tentavam também dominar a cultura, tentavam dominar o que as pessoas pensavam, a crença que elas tinham. Então, a crença do grande Senhor tinha que ser a crença do povo. E é por isso que esses domínios eram tão complicados. Eles mexiam muito na essência de Israel. Eles mexiam muito na espiritualidade do povo. Né? Porque uma pessoa que arrisca matar você se você não se converter, a possibilidade daquela pessoa mudar de ideia é muito grande, com medo de perder a própria vida. Então essas coisas aconteciam muito, e é por isso que a gente vai estudar esse período com muita calma. Vamos lá? O exílio purifica o povo. Um povo que vinha brigando, vinha se degladiando, Israel no norte e Judá no sul, brigando. Especialmente o povo do norte, que acabava idolatrando muito, tendo muitas práticas que eram contrárias aos preceitos de Javé. Lembra disso, né? O povo do norte, que não era da linhagem de Davi. O povo do sul, que era de Judá, era um povo mais alinhado ao que Deus pedia, mas também errou muito. É um povo que errou muito, brigou muito, não buscou a paz em todos os momentos. Então, durante o exílio, esse povo acabou sendo purificado. Tal como aconteceu na Arca de Noé, houve uma grande purificação. Tal como aconteceu em tantos outros momentos da história, Deus tentava purificar o seu povo para continuar o seu plano. Até que com a vinda de Jesus ele faz uma purificação em massa. Ou seja, o próprio Deus se encarna e morre para perdoar e ser misericordioso com todo mundo. Né? Então, todos esses acontecimentos de purificação anteriores, né, como a Arca de Noé, que teve o dilúvio, matou muita gente, e sobraram aqueles eleitos para continuar um recomeço do projeto. Isso foi acontecendo gradualmente. Com Jesus, isso acontece em massa, de forma definitiva. Ele entrega a própria vida para nos purificar. E o povo, mesmo diante dessas coisas, continua buscando o mal. Infelizmente, é o livre-arbítrio e muitos de nós buscam o caminho errado. Vamos entender um pouco, então, do contexto desse período aqui de exílios e repatriação, que para os judeus, nossos irmãos judeus em especial, é um período muito importante da fé deles, porque nesse espaço de tempo, nesses acontecimentos, muitas coisas aconteceram que mudaram um pouco a crença judaica. E a gente vai ver alguns desses elementos aqui nesse vídeo de hoje. Então, entre 586 e 333, o exílio babilônico transformou a dor da perda do templo em um amadurecimento.
que focou mais nas escrituras. Então, como eles foram tirados dos lugares deles, eles acabaram perdendo um pouco de sintonia, perdendo um pouco de afinidade com as coisas materiais. Eles perderam um pouco essa afinidade. E eles acabaram não centralizando toda a vida espiritual deles no templo, que era o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Não que eles não valorizassem o templo como o principal lugar sagrado. Sim, mas eles não tinham mais. Então, se eles não tinham mais, o que eles iriam fazer? Deixar de seguir a Deus? Não. Né? E para seguir a Deus, eles precisavam de um caminho, de um elemento. E esse elemento, como eles estavam presos, exilados, eram as Escrituras, que era o que eles conseguiam levar consigo. Não dava para carregar o templo de Salomão e levar junto, né? Até porque ele tinha sido destruído. Mas eles tinham as Escrituras, que andavam com eles e eles se espalhavam. E é por isso que neste mesmo período dos exílios é que surgem as primeiras sinagogas. Né? Sinagogas são as igrejas dos judeus. São os lugares onde eles se reúnem para adorar, para estudar, para fazer todas as coisas que são referentes à fé do dia a dia deles. Chama-se sinagoga. Se para nós cristãos é a igreja, ou para um evangélico é o templo, né? Seja lá o nome que se dê, para os judeus é a sinagoga. E como eles não tinham mais o lugar sagrado deles, que era o templo, eles começavam a se reunir em alguns espaços. Na casa de alguém, em algum lugar comum para todos, lá uma loja, ou nos fundos de uma indústriazinha, de alguma coisa que eles tinham lá de artesanato e tal. Então eles se reuniam ali para praticar a fé, sinagogas. E assim elas começam a se disseminar por todos os cantos. Com a permissão persa, aqui antes, né, os profetas como Ezequiel mantiveram viva a esperança, moldando os conceitos de redenção e identidade religiosa. Então, nesse período de exílios, não só Ezequiel, mas muitos outros profetas atuaram acalmando o coração do povo, dizendo, olha, povo, aconteceu o que aconteceu. Nós não seguimos o que Deus pedia. Ficamos lá brigando, idolatrando, fazendo um monte de coisa contrária aos preceitos de Javé. Ele nos mandou para o exílio, ele acabou favorecendo esse acontecimento, né? Deus acabou permitindo esse acontecimento. Há uma parte da Bíblia, inclusive, né, num dos livros que versam sobre esse período, que é o livro de Reis em especial, e também depois em Jeremias a gente vai ver isso, que diz que Nabucodonosor, ele, em alguma instância, foi escolhido por Deus para causar aquela destruição junto a Judá. Há isso escrito na Bíblia, né? E por que há isso escrito na Bíblia? Porque Deus tentou de várias formas evitar que o seu povo se corrompesse, mas o povo não se corrompia. Então eram necessárias lições da vida prática, assim como aconteceu com o dilúvio. Eram necessárias essas lições para que o povo parasse e acordasse. Meu Deus, olha o que a gente fez, olha só o que vai acontecer com a gente agora. Então há os relatos bíblicos que nos apontam que Nabucodonosor, ele teve o apoio de Deus, ele foi um escolhido para fazer o que ele fez, para invadir, quebrar tudo e levar esse povo embora, porque era necessário isso. Interessante, né? E assim a purificação ela foi acontecendo, porque o povo, ele se viu perdido de tudo. Meu Deus, não temos mais nada. Olha aqui, ó. Olha o tamanho, inclusive, dos impérios, né? Essa parte onde eu estou girando aqui, ó, com o mouse, aqui a setinha, é a parte onde estava Israel e Judá, bem nesse cantinho. E os povos que levaram eles embora eram povos muito grandes. Então, olha aqui, ó, toda a região da Caldeia, Babilônia, né? A cidade de Ur, né? Que é a cidade de onde saiu Abraão, muitos anos antes dessa região. E aqui também a Síria, ó, olha o tamanhão de como era isso. Então, eles foram expulsos dos seus locais, Israel e Judá, e foram mandados para vários desses pontos. E muitos deles foram transformados em escravos, trabalhadores, e a fé deles era corrompida em muitas questões. Mas haviam aqueles que tinham a sensibilidade da fé para reunir as escrituras e manter viva a fé do povo, não deixar que tudo se acabasse. Muitos profetas, muitos homens de Deus fizeram isso. E é por isso que a fé que nós temos hoje ainda existe, porque Deus foi permitindo cada um desses acontecimentos. Você já parou para pensar nisso? Que ao longo da história, por muito pouco, a história de Deus e a história de Jesus, ela não foi destruída. Por muito pouco. E Deus nunca permitiu isso.
Se hoje nós somos cristãos, estamos aqui com fé e espiritualidade, é porque tudo isso aconteceu da maneira como tinha que ser. E eu acho isso emocionante e fantástico. Vamos ver aqui então um pouco da linha histórica de como essas coisas aconteceram, a linha do tempo, para que a gente entenda isso em detalhes. Então vamos lá. Como a gente sabe, né, os exílios eles aconteceram ali em 586 e 722. Então vamos entender a linha do tempo, né? O que foi acontecendo nesse período de exílio e repatriação. A atuação profética de Isaías no pré-exílio, no caso dos judeus, né? Entre 750 e 700, Isaías teve a sua atuação profética muito intensa, muito forte. Foram aí praticamente 50 anos atuando. Ele é considerado o príncipe dos profetas. Isaías foi o grande visionário de Judá, né, a parte do sul, que conciliou advertências contra a injustiça com a profunda esperança messiânica. Então Isaías ele é considerado o profeta dos profetas, né, aquele que mais alertou o povo sobre tantas e tantas coisas. Inclusive os alertas deles, de Isaías, eles tinham o sentido de evitar até que a invasão babilônica acontecesse, mas ninguém ouvia ele, poucos ouviam ele. E os que ouviam talvez não souberam dar as ações necessárias para evitar as tragédias. Então, a atuação de Isaías é o primeiro ponto dessa análise histórica. Queda da Samaria para os assírios em 722. Olha aqui, ó, a queda da Samaria para os assírios. Que a gente já viu tanto, né? A parte do norte, ou seja, Israel, foi invadido pelos assírios, tomaram a Samaria, que era a capital de Israel, e levaram esse povo todo como escravo, como trabalhador. Em 720, povos estrangeiros ocuparam a Samaria. Então, esses povos assírios que dominavam não só levaram o povo de Israel embora, como também fizeram com que estrangeiros se colocassem ali. E aqui tem uma explicação muito interessante. Você que está aí do outro lado, você deve saber, né, que no tempo de Jesus, os samaritanos eram muito mal vistos. A mulher samaritana, o povo da Samaria era muito mal visto. E muita gente não entende por quê. Porque os samaritanos também seguiam as tradições judaicas, com algumas adequações, né? Eles tinham lá umas adequações, mas eles também acreditavam em Abraão, em Isaac, em Jacó. Eles também acreditavam nas crenças hebraicas e judaicas. Mas por que esse povo da Samaria era tão apartado, era tão mal visto? Havia um preconceito tão grande contra o povo da Samaria, especialmente por isso que está explicado aqui. Porque no período do exílio assírio, a Samaria foi utilizada como se fosse um resto, um lixo. Então, pessoas de vários lugares do mundo, eles foram sendo mandados e ocuparam aquela região. Então, virou uma mistura muito grande de linhagens. E para os judeus, misturar as linhagens era uma coisa horrível. Né? Se a pessoa não viesse de uma linhagem 100% das tribos de Israel, havia um preconceito muito grande para que aquela pessoa fosse do povo de Deus. Entendemos? Então isso aconteceu. E uma curiosidade também é que essa linhagem para os judeus vem da mãe e não do pai. Então uma mãe poderia até se casar com um estrangeiro, porque a linhagem vem dela. Então as mulheres é que ditavam a linhagem. O que aconteceu aqui foi que muitos judeus acabaram, homens, foram se misturando com mulheres de outras nacionalidades. E aí foi virando uma grande miscelânea, uma grande mistura, uma grande miscigenação de etnias e de povos. Por isso, os samaritanos eram tão desprezados pelos judeus, especialmente no tempo de Jesus. Então acho que é uma explicação bastante interessante e importante para você que está aí do outro lado, né? E com Jesus Cristo nós sabemos, né? Não tinha mais linhagem, né? Jesus mudou as regras, chegaram até aquele momento e Jesus dá uma nova lei. Não existe mais agora a igreja dos judeus, que precisavam, né? Precisavam ter feito o que fizeram para a vinda de Jesus. A partir de Jesus, a igreja é católica, universal. Não precisa mais ter linhagem. A linhagem é do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né? Entre 626 a 580 teve a atuação profética de Jeremias, também aí, ó, 40 e poucos anos de atuação, 30 e poucos anos de atuação, né? Que foi durante o exílio.
Então, se Isaías ele trabalhou no pré-exílio, a sua atuação, o seu trabalho profético, o de Jeremias foi durante o exílio. É por isso que a profecia de Jeremias ela é carregada de muitas coisas dolorosas, né? Em muitas partes da profecia de Jeremias ele traz muita dor, ele traz, ao mesmo tempo em que ele fala sobre estarmos vivos e esperançosos pela fé, mas ele também traz muita dor pelos que eles estavam passando. Então, por isso que acontece assim na profecia dele, caso você aí não soubesse. Ele é o profeta que está profetizando durante o exílio. Profeta da nova aliança, que em meio às lágrimas anunciou a queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia, como consequência da infidelidade do povo. Então ele estava lá quando tudo aconteceu. 612, os babilônicos destroem Nínive. E aqui é um problema bastante importante. Por quê? Porque Nínive era uma cidade da Assíria. E os babilônicos estavam mais abaixo. Então, babilônicos abaixo, assírios acima. E essa cidade de Nínive é uma das cidades mais importantes até hoje, até os dias de hoje essa cidade existe, né? Claro que ela mudou os nomes, mas os babilônicos conseguiram invadir. Então, quando eles invadem aquela região, aí eles tomam conta, olha só que coisa impressionante, né? Porque até o momento, os assírios tinham dominado Israel. Quando chegou em 612, os babilônicos dominam os assírios, que tinham dominado Israel. Então os babilônicos passaram a dominar tudo. Os únicos que ainda estavam resistindo nesse ponto foi os judeus, aqui, ó, que eles vão cair depois de um tempo depois, porque eles não iam aguentar, né? Olha só que coisa impressionante que foi o Império Babilônico, especialmente com Nabucodonosor, né? Então os assírios já tinham dominado Israel, que era no norte. Os babilônicos foram lá e usurparam, conseguiram dominar os assírios, como consequência os israelitas em Samaria, e alguns anos depois eles aí entram com tudo em Jerusalém. 586. Em 586, então, acontece a queda de Jerusalém para os babilônicos. E por que aqui está sublinhado e aqui também? Porque são os 2 anos das quedas. A queda de Israel e a queda de Judá. E nesse momento, quando Jerusalém cai para os babilônicos, Nabucodonosor entra, destrói tudo, ele está dominando tudo. Por quê? Porque como agora eles dominam Judá, Jerusalém, e já estavam dominando os assírios, que já estavam dominando a Samaria e Israel, ou seja, os babilônicos passam a ter o poder de tudo. Eles são donos da própria Babilônia, eles são donos da Síria, eles são donos da Samaria e de Israel, e eles são donos de Judá com Jerusalém. Entendem o grande problema que aconteceu naquele período? E eles, esses babilônicos depois, eles vão se transformando no povo persa, que hoje é o Irã. Então daí talvez você comece a compreender como que a história vai se repetindo nos mesmos lugares e às vezes pelos mesmos motivos, né? Então esse povo todo babilônico que depois virou persa é o povo que reside hoje na região onde é Irã e Iraque atualmente. E 580, os israelitas vivem uma rotina religiosa no exílio. Lembra que eu falava para vocês, né, alguns minutos atrás, que quando eles vão embora, eles não podem levar o templo de Jerusalém junto, porque o templo de Jerusalém era grande símbolo da fé desses israelitas. Mas como eles não podem levar o templo, claro, o templo tinha sido destruído e é um negócio feito de pedra, como é que eles iam pôr na cabeça e levar o templo embora? Eles começaram a ter uma vida religiosa com as escrituras. E aí eles começaram a desenvolver as sinagogas, que eram os locais onde eles se reuniam para partilhar a palavra de Deus. Muito legal, né? Então eles foram se purificando, eles foram renovando a sua fé. Deus os fez cair na lona para que eles pudessem nascer de novo, respirando novamente. E foi o que foi acontecendo. E aqui a gente tem uma continuidade. 560, a atuação de Ezequiel. Então a gente percebe que Ezequiel ele atua em meio também ao exílio, né? E a gente conhece muitas histórias do profeta Ezequiel e Daniel, né? Especialmente Daniel na cova dos leões. Ambos eram muito bem vistos até pelos babilônicos, pelos líderes, pelos reis, porque eram homens muito inteligentes. Lembra que eu falava com vocês que os babilônicos, quando invadem Jerusalém, eles levam a elite para lá. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus, o povo de Judá, era muito inteligente. Tanto é que eles passaram anos conseguindo resistir.
mesmo tendo um poder militar bem menor. Então eram pessoas muito inteligentes. Ezequiel e Daniel também. Então, inclusive, eles eram até serviçais dos próprios reis babilônicos, né? Aconteceu muitas vezes de judeus serem as pessoas mais importantes na administração do governo da Babilônia. Olha que louco, né? De tão inteligentes que eram e tão bem vistos. E são até hoje, né? O povo judeu é um povo absurdamente inteligente, um povo muito culto, extremamente criativo. Até hoje eles são assim. 539. Os persas dominam a Babilônia. Lembra que eu comentava? Que a Babilônia vai tendo um monte de iterações e invasões e vai se transformando no povo persa, que hoje é o Irã e o Iraque, ali, aquela região. Em 538, Zorobabel lidera o primeiro retorno a Israel. Olha que maravilha. Então, depois de anos de exílio e anos de muitos judeus atuando de uma maneira muito tranquila lá com os babilônicos, e depois também de anos desse povo renovando a sua fé, eles começam a receber a permissão para voltar à sua terra, a Jerusalém, a Judá. Então, Zorobabel é quem lidera esse primeiro grande retorno de uma quantidade limitada de pessoas que foram voltando, e isso dá-se o nome de repatriação. Por isso que esse é o tema da nossa aula de hoje. Período dos exílios e repatriação. Tiveram a sua pátria novamente estabelecida para eles. Eles voltaram para a sua pátria, repatriados. Então, Zorobabel é aquele que lidera primeiro, em 538. Em 520, acontece a reconstrução do segundo templo de Jerusalém. E por que segundo? Porque o primeiro tinha sido com Salomão, né? Quando Salomão construiu o templo. Então, reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Olha que maravilha. Em 520. Então, eles foram voltando, e lhes foi permitido que eles reerguessem o grande templo. E foi essa segunda construção que é a que ficou viva até os tempos de Jesus, né? Quando Jesus ia lá exercer o seu ministério em Jerusalém, especialmente no templo, era nessa segunda construção do templo, que lá estava. 458. Aqui a gente tem um personagem muito, mas muito importante. Esdras retorna a Jerusalém e organiza o judaísmo. Até então, até esse período, a gente não tinha a religião judaica. O que se tinha eram as crenças abraâmicas e israelitas, né? Crenças dos patriarcas. Então, até esse momento, eles não davam esse nome, somos judeus. Por que eles deram esse nome? Primeiro porque da linhagem de Davi é que saíram os reis ungidos. Então, Davi era da casa de Judá, judeus. Começa por aí. Então, depois, quando eles se separam, Israel e Judá, é em Judá que fica a linhagem nobre, que ficam os descendentes de Salomão. Mais uma vez, por isso, usa o nome de Judá. Então, quando eles voltam para Jerusalém e reorganizam isso tudo, eles se dão o nome de judeus, ao invés de se darem o nome de israelitas, ou de benjaminitas, ou de danitas, né? De qualquer outra tribo. Eles escolhem a tribo de Judá como sendo a tribo base para a construção da sua religião. E quem faz isso é Esdras. Ele reúne todas as escrituras, ele reúne todos os ritos, todas as crenças e organiza isso de uma maneira formal. Então ele cria livros, ele cria as estruturas, ele cria todos os ritualísticas, tudo aquilo que é necessário para a fé estar organizada. Então foi com Esdras que o judaísmo começa como religião. Esdras organizou o judaísmo ao centralizar a vida do povo na lei, ensinando e fazendo cumprir a Torá como base religiosa e social. Então eles já tinham reconstruído o templo e agora eles reconstruíram a religiosidade deles. Então criaram uma rotina. Quantas vezes tem que orar, quais são as leituras que tem que fazer, quem que entra no templo, quem que não entra, definiram tudo. E a isso foi chamado de judaísmo. 445, né, muito próximo aqui os períodos, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E dizem que essa reconstrução foi em tempo recorde, durou aí alguns dias apenas. Neemias, ele era também que estava exilado, foi permitido que voltasse, e tanto Esdras como Neemias, eles eram muito próximos dos governantes persas e babilônicos. Então lá eles tinham muita influência. Eles chegaram a ter altos cargos administrativos e abriram mão de tudo para voltar a Israel, Judá, e reconstruir
toda a sua identidade. Muito bonito isso, né? Eles tinham uma vida estabelecida, mas eles quiseram dedicar tudo o que eles tinham, todo o conhecimento, toda a vida, toda a força, para reconstruir a fé judaica. E se esses dois homens não tivessem feito isso, nós hoje não seríamos cristãos. Não é impressionante como Deus faz as suas coisas? Por que não seríamos cristãos? Porque quando Jesus vem ao mundo, ele vem ao mundo numa estrutura judaica muito bem formada e fundamentada que permitiu o ministério de Jesus. Se não existisse isso, não teria propósito a vinda. Então Deus ele escreve cada parte da história de uma maneira perfeita. Nós é que às vezes não sabemos enxergar isso. 444 é quando acontece a leitura pública da lei por Esdras e Neemias. Então eles se juntam no próprio ambiente daquele templo reconstruído, com toda a organização feita por Esdras, com a reconstrução proporcionada por Neemias, que nesse tempo já foi como governador de Jerusalém, e eles fazem uma leitura pública da lei e dizem: povo judeu, agora nós temos uma regra e uma lei própria. Não estamos mais nas garras dos babilônicos nem dos assírios. Somos um povo independente que temos agora o nosso conjunto de crenças, regras e tudo o que é necessário para professar a nossa fé. E assim eles fazem. Até que, né, sempre tem um que, sempre tem um momento. E uma coisa importante também para reflexão. Por que a região de Israel sempre é tão atacada, tão massacrada? Por quê? Porque a região de Israel ela é uma das regiões mais estratégicas do mundo naquele tempo e até hoje. É a região de Israel que conecta a Ásia com a Europa. Então, quem está na Ásia e vai para a Europa tem que passar por ali. Babilônia, Síria, Israel, Fenícia, né, que hoje é o Líbano, Turquia para ir embora, atravessar o Estreito de Bósforo, que é lá em Istambul, e ir embora. Então, esse é um dos motivos. Eles estavam muito próximos dos egípcios e eles eram caminho para quem vinha da Ásia, das Arábias, de toda aquela região da Índia. Todo mundo tinha que passar por ali. É por isso que esse povo é tão dominado ao longo da história. Esse é um dos principais motivos. Pela posição estratégica, proximidade com o mar Mediterrâneo e a facilidade de comunicação. Então, em 333, olha aí, ó, 100 e poucos anos depois disso tudo, depois deles estabelecerem toda uma organização, Alexandre o Grande derrota os persas e inicia a era helenística. Então, como nós sabemos, Alexandre o Grande ele foi um grande, mas um grande imperador grego que em pouquíssimo tempo, num espaço de 10 anos, ele conseguiu assumir um território imenso, quase do tamanho do que depois virou o território do Império Romano, que foi o maior de todos, né? Então, Alexandre o Grande, em 10 anos, ele conseguiu derrotar todo mundo. E aí teve um problema seríssimo. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande ele derrota os persas e começa a assumir tudo isso, até antes dele morrer, ele obriga que a cultura helenística entre na cabeça e na realidade do povo. Não só Alexandre, mas também os que vieram depois deles. E a cultura helenística, o que era? Era aquela crença da mitologia grega. Se você está aí do outro lado e lembra dos seus tempos de escola, né? A mitologia grega, aqueles deuses gregos e tudo mais, toda aquela mitologia, aqueles seres míticos. Alexandre o Grande, ele era um grande grego que apoiava e acreditava em toda a crença helenística, que é a crença grega, da mitologia. E ele obrigou isso a fazer parte da vida do povo. E aí começam os problemas futuros que a gente vai ver no próximo vídeo. O que vocês estão achando? Bastante interessante, né, a linha do tempo? Olha só como nós percorremos a história hoje, falando de períodos de exílios e da repatriação. A gente tem aqui alguns resumos que facilitam você a compreender ainda melhor todos esses temas, né? O exílio assírio, que a gente sabe, que ele foi ali de 722 até 612. Por quê? Porque em 722 os assírios invadiram a Samaria e Israel. E em 612 os babilônicos foram lá e dominaram tudo. Então, os babilônicos com Nabucodonosor dominaram foi tudo depois. Então tá aqui ó, algumas explicações bastante interessantes de detalhes do que aconteceu nesse período. A gente tem também essas mesmas explicações, mas já do lado babilônico, né? Que foi quando Nabucodonosor entra em Jerusalém em 586 a.C. A destruição do templo, estabelecimento de comunidades judaicas, a atuação dos profetas, o declínio da Babilônia, né? Os persas acabaram invadindo, e aí depois culminou com Alexandre o Grande entrando e dominando tudo. Então, se os babilônicos conseguiram
expandir o seu império, você imagina Alexandre o Grande, ele dominou tudo. Se você pegar fotos e mapas do Império de Alexandre o Grande, em 10 anos ele conseguiu reunir milhares e milhares de hectares de terra. Nossa, muitos países. Ele conseguiu ser imperador de muitos países e territórios em um espaço de 10 anos. Por isso ele é considerado até hoje o maior conquistador da história. Então, se um dia tiver aí uma prova para você, um quiz, quem é considerado o maior conquistador da história? Ah, foi o imperador Júlio César, foi... Não, foi Alexandre o Grande, porque em 10 anos ele conseguiu avançar pelo que ninguém tinha conseguido. Aqui alguns profetas do exílio, né? A gente já falou disso, apenas tendo aqui tabelas mais práticas para você estudar com calma, com detalhes, pausar o vídeo. Falamos já de Ezequiel e Daniel, falamos de Jeremias, Ageu, Zacarias, Malaquias, tanto do exílio quanto do pós-exílio, né? O que é o pós-exílio? É o período da repatriação. É quando eles vão sendo liberados para voltar para a sua terra. O domínio persa, eu estava comentando com vocês, né? Quando chegou ali em 539, pouco depois de Nabucodonosor ter invadido, ter conquistado tudo, em 586, os persas, que eram um povo que já estava instalado ali pela região da Babilônia, mas eles tinham mais características árabes, eles acabam tendo um crescimento exponencial e dominam tudo até o ano de 333. Então, ao longo até 333, israelitas, judeus, todo aquele povo ficou a mando dos persas. É um povo que foi dominando o outro. E aí, quando chega em 333, acontece o que eu estava comentando agora há pouco, com Alexandre o Grande, que domina tudo em nome da Grécia. Reis e governantes influentes nesse período, aqui a gente tem alguns nomes que são muito importantes para você conhecer, especialmente, né, Nabucodonosor, que foi aquele que conquistou Jerusalém, Ciro o Grande, Dário o Grande, Artaxerxes, que foi muito importante para nós, porque esse daqui foi o grande governante babilônico que permitiu que Esdras e Neemias voltassem. Olha só, foi esse cara aqui. Quer ver, ó, apoio a Esdras e Neemias no retorno judaico. Filipe II, Alexandre III, o Grande, né, que é o Alexandre o Grande. Então são todos aqui reis e governantes de muita influência nesse período, para que você possa também estudar com calma. E terminamos sempre os nossos vídeos, nossos encontros para essa jornada do pergaminho com essas duas tabelas. Paralelos históricos, mostrando tudo que Deus estava fazendo acontecer mundo afora, para além da região de Judá e Israel. E também, claro, fatores positivos e negativos desse período. Então aqui temos muitas informações do que estava acontecendo na Mesopotâmia, na Pérsia, Grécia, Itália, Egito, Índia, China, até no Japão, avanço lento da agricultura do arroz, você imagina? Enquanto nessa região eles já estavam trabalhando com conquistas, trabalhando com a idade do bronze, do ferro, conseguindo aprofundar cada vez mais as tecnologias, no Japão, naquele período, eles ainda estavam avançando em questões agrícolas, para vocês verem como as épocas e as histórias elas acabaram muitas vezes, como essas pessoas não tinham comunicação, se demorava muito para uma civilização alcançar o nível tecnológico da outra, né? Aqui está uma explicação disso. Norte da África, América do Norte, Oceania, navegações oceânicas continuam, os povos colonizando novas ilhas do Pacífico. Meu Deus, Maurício, então quer dizer que enquanto o povo estava reconstruindo o templo, Alexandre o Grande estava dominando tudo, lá para a Austrália, lá para a Oceania, eles já estavam navegando e colonizando ilhas? Sim, todos os acontecimentos da história nesse mesmo período em que os judeus viviam. Para vocês verem como Deus prepara tudo com perfeição para seus filhos. Terminamos sempre, né, com essa, que são os fatores positivos e negativos, contexto político internacional, a situação de Judá e do povo, religião e fé, economia, cultura, tudo aquilo que eu apresento para vocês, aqui sempre tendo o olhar do que foi legado positivo e do que foi coisa que nos trouxe prejuízo, como humanidade. Então aqui também vale a pena uma paradinha para você olhar com detalhes. Maurício, eu tenho que decorar isso? Não, nunca, eu não decoro. Mas quando a gente lê essas coisas e se depara com elas, a gente tem um entendimento da grandiosidade de Deus em nossas vidas. E é assim que eu me despeço, lembrando que nós temos um próximo encontro, será a parte 8, onde vamos falar da revolta dos Macabeus, o domínio grego após Alexandre e a revolta dos Macabeus.
uma parte fascinante da nossa história. Como judeus, quem somos nós? Reforçando, nós, cristãos, somos os judeus que acreditam nas profecias e receberam o Messias. Então, nós somos judeus que acreditamos nas profecias e receberam o grande Salvador, que é Jesus Cristo. E aqui a gente vai falar do domínio grego e a revolta dos Macabeus, que foi uma revolta muito importante para reavivar a fé judaica e organizar até o que viria depois. Foi a partir dos Macabeus, por exemplo, que se estruturou a comunidade em fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Tudo isso vem mais ou menos depois desse período. Legal, né? Cenas do próximo vídeo. Então, nesse momento, finalizamos a parte 7 do nosso pergaminho da fé e história da igreja. Mais uma vez, eu desejo que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e toda a sua família, e que Maria Santíssima interceda por nós em todas as causas. Grande abraço para você. Tchau, tchau.